Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos para batermos um papo, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a consciência do terceiro milênio, com o tema Maia, maiêutica, ciência da vida. Tudo englobando eubiose, que depois nós vamos ver lá na frente como é que se explica isso aí. Primeiramente, dar boa noite a todos, né? Dar boa noite aqui aos nossos representantes aqui, assessores, José, que tem que ter uma vírgula ali, ó, tem que ter uma vírgula aqui do lado. O Renato, que está também nos prestigiando, e o Ricardo também, que está aqui com a gente. Então, um grande abraço a todos. Vamos conversar um pouquinho. Então, primeiramente, vamos lá. Não estamos dando aula. Vamos deixar bem claro, né? Não estamos dando aula, não estamos fazendo cabeça de ninguém, não estamos defendendo tese, não é mesmo? Não estamos querendo ultrapassar os limites, a não ser de um bate-papo, né, a troca de ideias, de experiência, mostrando aquilo que nós temos, que nós conseguimos angariar durante 42 anos de eubiose e tal, trabalhando. Então está aí o nosso trabalho, vocês vão ver. Então não estamos defendendo tese nenhuma aqui não. Então vamos lá, todo o universo visível não é mais do que uma grande maia, a grande ilusão. Então, por exemplo, em cima dessa frase aí, por exemplo, diz que a luz viaja a 300 mil km por segundo. Muito bem. Então, se a estrela está lá, né, está lá brilhando, bonitinha, coisa e tal, então essa luz deve ter levado algum tempo para chegar aqui. Levou algum tempo. O que nós estamos olhando para o céu não é aquilo que realmente que está lá. Essa luz, essa estrela, vamos dizer assim, viu essa luz há muito tempo. Há milhares de anos, ou milhões de anos. Então é uma maia. O que nós olhamos para o céu, né, vemos no céu, é uma grande maia, uma grande ilusão. Porque diz até que eu vi uma nova terra, um novo céu. Não lembra daquela passagem de São João, né, que fala essas coisas todas? Então, quem sabe se isso aí não é, né, um panorama do universo em outra época. Então vamos lá. Somente aquilo que é considerado imutável e eterno merece a qualificação de realidade. Isso aí já é uma passagem do hinduísmo. Então ele diz o seguinte, que isso não é uma realidade. Tudo para nós é uma maia, se coloca uma maia. O universo é considerado impermanente, transitório, sujeito a transformações, a evolução. Quer dizer, já as grandes religiões do passado, desde a Atlântida e tudo mais, já falava sobre tudo isso, sobre o universo. Hoje, o que a mecânica quântica está falando, os astrônomos falando, etc. Conforme a filosofia hindu, somente aquilo que é considerado imutável e eterno merece a qualificação de realidade. Já falamos lá no cabeçalho, né? Tudo aquilo que está sujeito à mudança, por motivo de depressão, queda, diferenciação, e que tem princípio e fim, é considerado maia. Você olha uma criança, é uma maia, porque daqui a pouco vai ficar lá uma espécie maravilhosa, uma mulher, né, maravilhosa, um cara, um gatão, coisa e tal. Então tudo é maia. O próprio termo Deus é uma grande maia, porque cada um tem um estado de consciência diferente do outro e cada um estabelece, né, vou dizer assim, um termo Deus, configurando um termo Deus para si próprio. Então a briga pelas religiões e tudo mais é isso também, é estado de consciência. As pessoas têm um estado de consciência, imaginam Deus, né, de uma forma e acham que é melhor do que a dos outros. Então aí já começa um conflito, né, a polaridade acontecendo. O universo considerado impermanente, transitório, sujeito a transformações, a evolução, portanto é considerado também maia, etc. É a grande ilusão, senão o que está para ser realizado. Quer dizer, a maia é aquilo que está para ser realizado. Vamos ver mais o que ele diz. O universo objetivo, a natura naturada, é considerado, sem dúvida, como sendo a grande maia. O poder ilusório, a mágica potência do pensamento, que tem capacidade de criar formas passageiras e ilusórias, e porque tem existência no mundo fenomenal. Tudo isso é maia, é ilusão, né? Então, tudo na nossa vida também é uma ilusão. A pessoa quer comprar um carro, ela sofre, ela arranja dinheiro, ela arranja um dinheiro emprestado, ela faz e tal, economiza e tal.
E aí um dia ela vai na agência e compra um carro, acabou a graça. A graça toda estava na hora no percurso, né, da decisão e da realização. Aí que realmente é o que se chama de vida, é viver, etc. Então vamos nós. E este poder maiávico permite à criatura humana criar um mundo cheio de imagens ilusórias, né? E é mediante a potência criadora de Maya que o universo chega a ponto de sua manifestação objetiva. Quer dizer, o universo que nós criamos, né? Nós criamos o universo de acordo com o nosso estado de consciência. A Vedanta, né? Essas palavras difíceis, eu convido os senhores, as senhoras também, dá uma olhadinha lá no Google, procura essas palavras que tem lá, que facilita a gente. Se nós formos pesquisar tudo e explicar o que é Vedanta, o que é Maya, o que é Mahamaya, e etc., coisa e tal, a gente perde muito tempo. Então, fica assim, não é? Um convite. Quem que está aí? Ih, dona Vivi! Seja bem-vinda, Vivi! Escreve teu nomezinho aí, coisa e tal. Você é minha filha. E tal. Então tá aí. Então, ficaria melhor, né, vamos dizer assim, se a pessoa pesquisasse também. Porque o importante é a atitude, é você se levantar e ir à luta e fazer, realizar, isso que é importante. Né? Então, a gente mostra o trabalho, quer dizer, eu levantei e fiz esse trabalho. Daqui a pouco eu vou sentar para fazer outro. Lógico, agora tem que sentar. Muito bem. Mas é o detalhe. Agora, ficar sentado só esperando, né? Só esperando cair do céu, não é evolução. Então, todo o universo visível não é mais do que uma grande Maya, a grande ilusão. Segundo a linguagem sânscrita, chama-se Mahamaya, posto que tem princípio e tem fim, logo está sujeito a mudanças, a transformações incessantes. A única realidade, ou para não dizer verdade, é o espírito por ser eterno e imutável, segundo a Vedanta já citada, e também o trabalho, vamos dizer assim, a obra do professor Guilherme Souza, você encontra todas essas informações, e é justamente por aí que nós estamos trabalhando. Então ele cita essas passagens todas em outras religiões, outras filosofias, porque ele quer que o aluno, o discípulo dele, pesquise, não fique igual religião, né, balançando a cabeça, vaquinha de presépio, está tudo bem, coisa e tal, eu estou salvo, assisti a missa e vou embora. Não é bem assim que funciona aqui na eubiose, não. Maria, Maya, Maya, Miriam formam um nome genérico, com o sentido de mãe, ou Maya. Maya provém da raiz ma, que entre os gregos vem a significar mãe. Daí as expressões de mãe, Maria, mãe de Jesus, o Cristo, a mãe também de Buda e de outros tantos, né? Maya Shakti, olha aí, a casa da própria mãe. Deu também a origem ao mês de maio. Plutarco diz que maio é consagrado a Maria, ou Vesta, senão a nossa mãe terra, personificada numa expressão de mãe terrena. Olha só como é que nós encontramos, se nós vamos pesquisar a terminologia das palavras, a morfologia, e sair do universo para o pessoal estudar. Há outro termo sânscrito relacionado com o nosso estudo, que é Vada. Vada tem o sentido de palavras, linguagem, discurso, menção, afirmação, declaração, disputa, proposição, descrição, controvérsia, a principal forma de argumentação e também o próprio som e a música. Então vamos lá. Olha só que no alfabeto, vamos dizer assim, sânscrito, como é que é vasto, né, vamos dizer assim, o conhecimento que existe através da morfologia ou terminologia da palavra. E é assim. E tudo isso, uma coisa interessante, a própria ciência da linguagem, e o português vai absorvendo tudo isso aí. Então você vai encontrar essas palavras de maneira assim espalhada, vamos dizer assim, no próprio alfabeto português. Encontramos o termo Mayavada, que é a grande Vada, que é a linguagem da ilusão. Por outras palavras, é a linguagem usada no mundo das ilusões, de Maya, e não a usada no mundo da realidade. A linguagem usada no mundo da realidade
é chamada de mitologia. Então, a linguagem usada no mundo da realidade é a mitologia. Então, vamos ver como é que isso acontece. Por isso se diz, mitologia é a linguagem dos deuses, logo, do mundo da realidade única. É a linguagem iniciática dos tempos mais antigos. Iniciação cosmogenética, ou seja, no caso específico, grega, as primeiras raças humanas. E a romana, falando sobre os Atlantes. Então, é dito na iniciação que a cosmogenética grega, ela fala sobre as primeiras raças, até a raça lemuriana, etc. E já no caso dos Atlantes, né, já é a mitologia romana, etc. Então, por trás da própria mitologia, que o pessoal vê os deuses, aquela coisa toda, existe um recado ali, existe uma linguagem, existe uma mensagem. E as pessoas, é a forma de mostrar ao mundo as informações sem agredir. Não fica bonitinho, coisa e tal, os anjinhos voando, etc. Né? Lá na Capela Sistina também tem, e vai por aí afora. Né? Então, isso aí é uma maneira de se falar para o povo, mostrar ao povo que tem alguma coisa. Só que não desperta nada, a maior parte do pessoal não está nem aí. Quando você entra numa igreja, você vê tantos afrescos, tanta coisa pintada, bonita, coisa e tal, mas ninguém procura saber o que é aquilo que está lá. Né? Então, nós encontramos, inclusive, a esfinge, né? na própria igreja, nós encontramos a esfinge. Né? As quatro hierarquias criadoras dentro da igreja, e vai por aí afora. Mas isso aí é uma linguagem velada que somente quem é iniciado é que conhece. O povo mesmo não sabe. E vai por aí. Aí nós desafiamos os nossos alunos a ir à igreja e ver esses sinais, essas coisas, essas esfinges, vai por aí afora, e vai por aí, né? E é tal negócio. Às vezes até a pessoa fica meio assustada com certas coisas que tem ali. Quando se fala em avatar de Vishnu, isso equivale a dizer, os grandes avataras manifestam-se na face da Terra entre os componentes da humanidade. Logo, no mundo de Maya, ou ilusão. Assim sendo, eles usam a linguagem maiávica, a linguagem dos homens, segundo a época da manifestação. Então, no caso de Jesus, as parábolas, etc. Né? Uma maneira de ensinar, mostrar conhecimentos, sem criar trauma, né, nas pessoas. Por exemplo, determinado avatar deu as suas revelações, seus ensinamentos, através da língua sânscrita. Né? Outro fez pela hebraica, mas muitos outros através da língua grega, latina, maia, espanhola, inglesa, e futuramente um outro trará para o mundo humano, o mundo maiávico, sua teogonia, ou cosmogonia, ou cosmogênese, etc., na valiosa língua portuguesa, e que é o que está acontecendo, já vem acontecendo desde o século passado. Então, todos os grandes livros, vamos dizer assim, da humanidade, os grandes anais da humanidade, já em 1950 e tanto, 1960, já estavam sendo traduzidos para o português. Faz parte das grandes bibliotecas lagartinas, que nós comentamos isso numa aula passada, só ver o tema lá, né? Brasil e Lagarta, vai por aí afora. Vamos estudar, minha gente, vamos procurar lá, que vocês vão ter informações. Quando os excelsos orientadores, entendeu? O professor Gisele Souza e sua esposa Helena Jefferson de Souza, fundadores deste movimento cultural hospitalista, falam no templo e em determinados cerimoniais na língua sacerdotal lagartina. Estão usando a linguagem da realidade. Né? Então, se fala que eles falavam em Pali, né? Também, etc. Então, são linguagens que eles falavam dentro do templo. E às vezes fora dele também, quando era necessário. Logo que faz a tradução do que estão falando para o português, na hora, né, tradução simultânea ali, entra naturalmente na linguagem da grande Maia. Isso porque nosso mundo teve princípio, terá fim e está sujeito à transformação, à superação, à evolução. Para não se falar metástase avatárica, porque aí é complicado explicar o que é metástase fora do meio da medicina, etc. Já tem outro conceito aí. Vamos nós. Nossas atitudes diárias permitem-nos criar, pelo poder de Maya Shakti, poder de criação, né, grande criação, uma série infinita de imagens, filhas de nossos interesses,
as quais ficam arquivadas no nosso subconsciente. E aí a formação do caráter, etc. Quando dormimos, neutralizamos a consciência em estado de vigília, passando naturalmente a funcionar com a consciência psíquica. Nesse estágio, vivenciamos todos os fenômenos arquivados no subconsciente, que é o arquivo maiávico, e isto traduzimos como sonhos. Então, às vezes, as pessoas têm sonhos proféticos e tal, mas também tem os sonhos comuns que são experiências do dia a dia. Vamos nós, já estamos no meio, hein? De vez que dificilmente há uma perfeita ligação entre as consciências de vigília e psíquica, e as pessoas têm lembranças das imagens, entretanto não está de acordo com a exigência da personalidade. Digo, não as sabem interpretar. E quando, porventura, há interpretação, não está de acordo com a exigência da personalidade, do estado de consciência, portanto, aquela rejeita, né? A rejeita. Quer dizer, o subconsciente rejeita, né? A razão rejeita aquelas imagens, né? Vamos dizer assim. Acha que não é aquilo, coisa e tal, né? Não interpretou direito. E também tem a grande mais está, de acordo com o estado de consciência de cada um, os sonhos têm novas interpretações. Uma pessoa simples tem uma interpretação. Uma pessoa que estuda um pouco mais, né, na própria linguagem da sabedoria inicial das idades, essas pessoas já têm um sonho, só sonha com uma árvore. Aí se pegar vários níveis de consciência, cada um tem uma interpretação diferente do outro. Porque está ligado ao subconsciente daquela pessoa, daquele estado de consciência daquela pessoa. Há, sem dúvida, a visão maiávica ou ilusória e há a visão da realidade. Esta última manifesta pela intuição. A pessoa é intuída, né? A Mayavada é uma linguagem que permite ao discípulo ir concebendo a verdade progressivamente. Por isso, nas escolas iniciáticas, existem os graus, os níveis, as pessoas vão estudando, igual ao colégio. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tal, vai assim, coisa e tal, né? Então não adianta querer pular de um grau para outro, não adianta querer pular o degrau da escada de Jacó, que pode errar o pé e olha o tombo que vai tomar. Muito cuidado. Dona Vivi, está entendendo alguma coisa, Vivi? Fala pra gente aí. Está chegando a informação aí? Tem som? Cadê o Matheus? O Matheus disse que ia falar com a gente, também não falou ainda. Moisés deve estar ocupado. O conhecimento transcendental ou revelação, se for dado integralmente, o discípulo, o estudante, não terá capacidade para entendê-lo, perde o interesse para adquiri-lo. Assim, um avatar, né, o iluminado, de certo nome que queira dar, ou revelador, o dá proporcionalmente ao desenvolvimento do discípulo, do apóstolo da época. Então, de acordo com a época, de acordo com as necessidades evolutivas, eles vão dando conhecimento. Vai devagarinho, porque dizem que Ísis sem véu, Ísis pelada é feia. É complicado o negócio. Por exemplo, lembremos as tais parábolas. Né? As palavras de Jesus, como é o clássico. Né? Começa dando 10% da linguagem real. Conta a história da carochinha, coisa e tal, né? E 95%, 90% maiábica. Vai aumentando com 20% na linguagem real. E 80% usando a maiávica. Quando os discípulos estão bons, vamos dizer assim, estão bem adiantados, dá 50% da linguagem real e 50% da maiávica. E assim por diante, até que quando o discípulo alcançar a iluminação, receberá a revelação integralmente. Mesmo assim é parcial, porque ele vai continuar estudando, né, vamos dizer assim, o mestre vai continuar estudando, vai continuar aprendendo, e daqui a pouco ele vai ver que tem outros conhecimentos. Tudo isso tem o processo evolutivo. Estou aqui lutando com a Nete. Eita, meu Deus do céu. Eliana não é diferente. Olha, tá ela aqui, ó. Não tem nem retratinho da Eliana aqui, ó. Cadê a Eliana? Cortou o cabelo, tá toda bonitona. Vai por aí. Estou aqui lutando com a Nete, né? Vamos nós. Isso é para dizer pelo que nós falamos aí, que até os mestres também estão evoluindo. Então o professor começa a dar aula para os alunos. Ele prepara o plano de ensino direitinho, coisa e tal. Com o desenvolvimento dos alunos, né, com a vida pregressa dele dentro de sala de aula, cada vez mais eles exigem que o professor estude mais e aprenda mais. Raciocine melhor.
Então, tudo isso aí faz parte, quer dizer, uma sala de alunos medíocres, por mais que o professor se dedique, coisa e tal, ele fica numa luta renhida ali com o pessoal crescer, melhorar, coisa e tal, né? E por aí. Já o próprio Avatar, vamos dizer assim, o próprio Henrique José de Souza passou por isso também no sentido amplo, né? Vamos dizer assim, não no sentido global. Então ele passava as informações e ia crescendo, ele ia melhorando, um grupo ia acompanhando ele também e tal, ia raciocinando, e aí chegou num ponto que ele pôde implantar o seu trabalho na face da Terra. Quando o discípulo se firma apenas na linguagem maiávica e não tem capacidade de dominar a da realidade, começa as racionalizações. Os gregos primitivos iam estudar no Oriente. Olha só que grego esperto esse aí, hein? E muitos deles foram iniciados pela Mayavada. Eles saíram lá daquela região toda lá, da Grécia e tudo mais, e iam estudar lá no Oriente. Platão era considerado orientalista, e muitos sábios da mãe Grécia, e entre muitos sábios da mãe Grécia. O próprio termo academia é de origem asiática. Vamos nós. Jorge Dumas, citado por Ragon em sua obra Ortodoxa Maçonic, para 150, cita o trecho, é uma colher de chá, vocês deviam pesquisar, já adiantei. Então, cita o trecho que transcrevemos a seguir. A academia, o nome da filosofia de Platão, filosofia acadêmica, é de origem asiática. Vem se repetindo desde há muitos séculos que tal nome se deriva dos jardins de Academos, onde eram explicados os conhecimentos. Porém, os gregos e os latinos, que nunca estudaram nada além de suas línguas, não foram as fontes da etimologia. Vamos continuar na próxima agora. Eles explicavam supondo que se tratava de um homem que assim se chamou. Mas o fato é que Cadme significa Oriente. E as ciências orientais começaram criando o alfabeto escrito, trazido sucessivamente da Ásia à Grécia. Quer dizer, esses caracteres já vêm, né, esses estudos de caracteres já vêm desde a Atlântida. Por isso, todo sábio foi, durante muito tempo, um oriental, um cadmia, senão a academia, era, portanto, um acadêmico. Então está aí o trabalho, né, vamos dizer assim, sobre esse detalhe. Vamos ver mais. A palavra academia poderá também ter a sua origem nos ensinamentos de Ad-Kadmon, dos cabalistas. Poderá ser sua origem, no ponto de vista mais transcendental, talvez da língua tiro-fenícia, de Deus, que normalmente começa, os deuses daquela época, do tiro-fenícia, sempre começavam com Aki. Então, Akidemos, Akikademos, Akikadmon, Akibel, que passando por várias transformações, veio terem Akidamos, Akicademia, Akicademia com C e Academia. Então aí já vamos descobrindo a origem de certos nomes que se usam muito na iniciação. Gautama Buda deu as suas revelações, seus ensinamentos aos homens através da linguagem iniciática de seu tempo. A Maya budista, também existe a Maya obiótica, deu seus ensinamentos numa linguagem de possibilidades a seus discípulos, de seus discípulos aprenderem a filosofia da vida relativamente ao grau de desenvolvimento. Logo, Maya budista, ou linguagem da relatividade, tal como dizia nosso caríssimo mestre, o professor Henrique de Souza. Vamos ver mais. Está no final, hein? Aguenta firme que nós chegamos. Vivi, cadê você? Não falou nada. Na Grécia, vamos encontrar a maêutica, procurando fazer com que os discípulos se despertassem para a filosofia da vida, a una, através da Maya, do eu e da ética iniciática. Então veio a palavra Maya, eu, ética. Então está ligada à ética, em profundidade está ligada à ética. Essa trilogia foi muito bem revelada pelo quem? Vamos ver quem foi. Pelo professor Guilherme de Souza. Quando falando para o mundo de Maya, para o mundo profundo, disse transformação, superação e metástase. E numa outra trilogia, também de sua maravilhosa autoria, escola, teatro e tempo, etc. Vamos nós. A Eliana reclama quando eu falo de etc. Estas duas triangulações podem permitir que na linguagem de Maya se escreva um tratado
ou uma biblioteca acerca da evolução humana, auxiliada pelo valor das palavras do Avatar. Então é isso. Está aí. Quem mais? Ninguém. Vamos nós. O maravilhoso sábio Plutarco assim define a maêutica. Maêutica é a arte de partejar as almas que durante sua vida terrestre e a despeito das sugestões do mundo ignário, estão naturalmente em gestão da verdade. Essas almas, de antemão, bem-aventuradas, portanto, como diria o Evangelho, terão de ser fartas, né, vamos dizer assim, saciadas, porque têm fome e sede de bondade e justiça. Vamos nós. Eliana, reclamo mesmo. Eliana está reclamando da internet lá. Seria bom que o pessoal da Oi estivesse assistindo para ver as reclamações do Caicai da internet. Se a maêutica é a arte de partejar os discípulos, as almas humanas, compreende-se. Trata-se de um método de iniciação em que o mestre, o instrutor, aproveita-se do esforço da pesquisa, da experiência do discípulo, a fim de permitir sua realização pela autovontade. Aí vem uma passagem de São Paulo. Olha só o que São Paulo falou. Meus filhos, por quem sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme entre vós. Paulo, Gálatas 4, de 4. Então tá aí, 4 por 4 aqui. Então lá, um bom livro para ler, da Bíblia, entre muitos outros, é Paulo, né? Vai lá, vê os tratados dele, coisa e tal, né? Os documentos dele. Embora se saiba que os grandes estudiosos, os grandes pesquisadores, eles vão buscar essas informações lá atrás em aramaico, né? Porque depois de lá que é traduzido, então a pessoa quando traduz, ela trai, vamos dizer assim, né? Ela coloca umas palavrinhas que acha que o pessoal não vai entender, aí troca a palavra e vai por aí afora. Então, na iniciação se diz o seguinte, isso já em 1950 se falava assim, que na Bíblia se encontrava mais de 20 mil, presta atenção, 20 mil textos apócrifos, quer dizer, não tem origem, né? E uma quantidade de emendas enormes que não se sabe a origem. Mas não deixa de ter um valor, naturalmente, coisa e tal, né? A Eliana tá ruim aqui para variar. Vamos fazer queixa para... né? Na Pérsia, no Cáucaso, existiu, perto de 100 mil anos antes de Cristo, uma associação mística formada de magos. Esta usava a linguagem maiávica, conduzindo as criaturas humanas à da realidade. Seus componentes possuíam o nome de mag. O termo transformou-se em mago, que quer dizer grandeza, etc. Vai por aí. E tem outras também, outras clarificações. Hoje se tem o Colégio dos Magos, mas não sabemos se a origem deles se vem dessa linhagem. Os magos apresentavam a vida no planeta em dois aspectos ou dois polos. Um era o Sol, um retrato do Criador, magos e deuses. A natureza, Lua, a vontade de Deus, agindo, se manifestando na natura naturada, Deus, o Supremo Criador, manifestado como Espírito Santo. Baré, Longcamp, não há pelo menos 111 cultos hoje em dia, como a sabedoria dos sábios magos antigos. Quer dizer, o que é oferecido ao mundo, né, ao povão, no modo geral, à humanidade, então esses cultos que são oferecidos, então, para se ter alguma coisa em relação aos magos antigos, tem que ter no mínimo 111 cultos diferentes para chegar àquela sabedoria antiga dos magos. O que hoje em dia mais é para... né, são parábolas que são usadas, coisa e tal, e mesmo porque muitos pastores também, muitos padres também não conhecem, não têm mais conhecimentos profundos sobre isso aí. Antes de surgirem os maçons na Idade Média, os filhos do Supremo Arquiteto do Universo tinham a denominação de magos, os grandes em caráter e conhecimento. No trecho do livro de Quilté, que além de ser uma linguagem da realidade, é uma das primorosas relíquias da sabedoria antiga, arcaica. Encontramos estas maravilhosas palavras. O espírito é chamado à extrema sublimação da matéria, e esta é definida como a cristalização do espírito. Então é a materialização do espírito e a divinização da matéria, para trocar em miúdos. Está vendo aí como é que acontece as parábolas?
eu já modifiquei aqui, já dei a minha versãozinha aqui que eu aprendi. Tal, vai assim. Mas não é original. O professor José de Souza, usando a linguagem da Maia eubiose, ou Maia eubiótica, diz: glória àqueles que, nada possuindo, oferecem aos seus discípulos o dom inimitável da palavra, que traduz com perfeição a vontade de Deus. Palavras imutáveis logo do mundo da realidade. Que ele dá o conhecimento do futuro, né? Ele dá um conhecimento, ele dá um ponto além da Blavatsky. A intuição é mais atrevida do que a própria inteligência. Ela é algo assim como um farol que orienta o rumo da inteligência, e por isso mesmo foi a voz interna que guiou a todos os descobridores. Quer dizer, a pessoa segue a sua intuição, né? Segue o caminho, e aí vai descobrir coisas assim fantásticas, extraordinárias no seu caminho. E já no final, né? Falando agora da eubiose, a Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição de caráter cultural espiritualista que tem como objetivo o aprimoramento físico, psíquico, mental e espiritual do ser humano, né? Daqueles que se interessam de estudar, etc., né? Sair dessa Mayavada, etc., da maiêutica, e querem algo mais. É uma escola de iniciação mental e espiritual, aberta a todos os que queiram aperfeiçoar-se no campo da sabedoria iniciada das idades e evoluir de forma consciente. Aí que está o negócio, né? Não fica envolvido na Maia. E aí está o professor, a iniciação do professor José de Souza, foi ainda superior à dita maiêutica. Quer dizer, ele sobrepujou a própria maiêutica, a Maia budista das iniciações antigas, porque o trabalho dele, ele não iniciou e não inicia apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também pessoas humildes. Quer dizer, o seu conhecimento, a sua ciência, abrange muitos níveis de evolução, de consciência, de cultura, etc. Quer dizer, chega a qualquer pessoa, vamos dizer assim, né? Pode aprender, pode saber, pode evoluir dentro desse processo. Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. E a iniciação do professor José de Souza tem, por fim, colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno, aí que está a chave do negócio, e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes. E aí vem uma mensagem, que essa é importante, entre todas as outras que nós falamos. O templo não é lugar de religião. A sinagoga não é lugar de religião. A igreja não é lugar de religião. E sim de realização. Então as pessoas que vão nesses lugares e tudo mais, e ali ela joga essa energia, ela tem aquele sentimento puro de crescimento, de experiência, de espiritualidade com a humanidade, para aqueles presentes ali mesmo ao redor dela. Então ela realmente está se realizando acima da Maia budista. Então tem gente que às vezes vai à igreja, vai ao ritual, vai ao cerimonial, etc., e mentaliza, né, uma força azul, né, uma esfera azul, coisa e tal, e pede que as pessoas, que os seres de autarquia, contemplem aquelas pessoas que estão ali com os seus pedidos, etc., pessoas sofredoras e tal. Então ele não pede para si, ele pede para o conjunto das pessoas que estão ali, pessoas sofredoras que estão ali. A iniciação do professor José de Souza tem, por fim, colocar o discípulo, repetindo, né, no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual obriga a se chocar a todo instante da vida. Aí repetindo aí. Então está aí a Sociedade Brasileira de Eubiose, a liberdade interior. Eubiose é a ciência da vida. É um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Vamos ver como é que ele faz o trabalho dele. Olha só. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em função do seu Deus interior. Isso se estudar, se participar, não vai cair do céu, não vai sentar dentro do tempo que vai acontecer isso aí, não é assim que funciona. Tem que ousar, saber, ousar, querer e calar. Mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda por correspondência. Então está aí o nosso trabalho de hoje, né? Espero que as pessoas que vão acessar a esse vídeo, né, tenham assim um interesse maior, né, desperte o interesse
em saber, coisa e tal. Nós temos nosso e-mail aí também, ó. Temos o portal de aquário também, e tal, e pode escrever para a gente. E tem um detalhe, já tem um tempinho que nós também estamos gravando o nosso trabalho no YouTube. Com a única diferença que no YouTube nós não conseguimos colocar a parte do PDF, né? A parte cultural, a escrita, vamos dizer assim. Mas como eu leio o texto, né, ninguém perde nada e tudo que a gente acrescenta fica gravado. Então está aí, esse material hoje à noite ou amanhã de manhã já estará disponível no YouTube. Pode acessar lá e pode escrever para a gente. Nós temos umas apostilazinhas aqui também, que faz parte, né, vamos dizer assim. É só dar uma olhada aí o que quer, que nós procuramos escrever de uma linguagem simples, né, para que as pessoas entendam o que nós estamos falando, etc. Então, a Eliana conseguiu ver um pedaço. Eu boto lá, muito bom, tá certo. Então está aqui, ó, portal de aquários, em yahoo.com.br. Então está aí o trabalho, né? Pode mandar para a gente, escreva para a gente, critique, coisa e tal, né? Dê força também, não é só criticar não, dá uma força também para a gente poder melhorar. De repente entra uma grana aí, a gente melhora a situação aqui, nosso estúdio aqui maravilhoso, coisa e tal, a gente vai melhorando, coisa e tal. E é isso aí. E critique, mas critica devagar, coisa e tal, para não magoar muito, coisa e tal, né? Tem gente que cai matando, coisa e tal. E é isso. E fora disso, estamos aí com o nosso trabalho. Um grande abraço a todos. Vamos voltar para encerrar aqui. Né? Enfim, essa tela que está aí é para dizer que nós estamos conectados. Né? A mecânica quântica mostra que nós estamos conectados. Né? E cada interseçãozinha dessa daí, desce um fiozinho que está ligado à mônada, à essência divina, ligado a cada pessoa. Então, por isso que diz que nós somos irmãos junto a Deus, porque nós estamos conectados dessa forma que está aí. Da mesma forma que existe o cordão umbilical, existe também um cordão que liga-se a essa essência divina. Muito bem, pessoal. Grande abraço a todos. Ninguém falou nada. Moisés reclama que não fala e agora também não falou. Depois você fala. Então está aí o trabalho. Muito bom. Eu estou me sentindo muito bem porque eu fiz a minha parte. Não sei se está boa, mas estamos aí. Alguém entrou aí. Cadê a dona Eliana? Bye, bye. Conseguiu, né? Fazer queixa lá pro olho, etc, né? E aí, pessoal, um grande abraço a todos, saúde, boa sorte, e vamos trabalhar cada vez mais para aprimorarmos mais nosso estado de consciência, coisa e tal, porque o mundo está fervendo e vai piorar mais, né? E se precisa de consciências para se trabalhar, para entrar numa nova era de paz, de amor, de sabedoria, etc. Mas consciência. Não é esperar que venha uma batalha para resolver, não. Nós temos que resolver essa parada que está aí. Pessoal, um grande abraço, saúde, boa sorte, tudo de bom. Até a próxima vez.